Opa, muito bom dia para todos. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estarmos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus. Obrigado à grande equipe do louvor de hoje. Que gostoso, né? Muito bem, irmãos. Nós como igreja, nós estamos nos sentindo profundamente tristes com a partida de vários dos nossos queridos irmãos. Sem contar também que alguns também estão hospitalizados. E nós gostaríamos de convidar toda a igreja a, nesse momento, nós orarmos. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa consolar o coração daqueles que estão enlutados. Vamos pedir que o maior de todos os médicos intervenha de uma forma poderosa, milagrosa, na vida daqueles que estão hospitalizados. Curvemos nossas cabeças, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos diante de Ti, e nós queremos dizer ao Senhor que nós não estamos nos sentindo impedidos de pedir ao Senhor por aqueles nossos queridos irmãos que estão hospitalizados. Estende a tua mão, cuida, mesmo aqueles que não estão hospitalizados, também que estão com problemas de enfermidade. Ó médico dos médicos, intervenha de uma forma poderosa na vida desses nossos queridos irmãos, aqueles que até a gente conhece, mas existe outros que a gente nem sabe, mas da mesma forma o Senhor estenda a tua mão. Também, Senhor, nós queremos pedir que o consolo do Espírito Santo alcance também o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Senhor Jesus, dá firmeza, dá força, esse tempo seja um tempo que a tua presença irá consolar, confortar cada coração. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu quero repartir com os irmãos um desafio bíblico para a igreja, e claro, né, para cada um de nós. E há uma ordem deixada por Jesus que, como cristãos, nós precisamos considerar e nos posicionar se realmente estamos cumprindo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Marcos 16, 15. Eu vou fazer a leitura na versão revista e atualizada. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora vamos para o livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muito bem, irmãos. Nesses dois textos, percebemos ordens vindas diretamente de Jesus. Essa ordem é o ide. Essa indicação, ou melhor, essa é a indicação de Jesus, ir. Eu estou pensando aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Jesus falou para ir, né? O que eu estou fazendo aqui? O que os irmãos estão fazendo aqui?
Nós viemos para cá, né? Mas aqui é interessante a gente observar que em Mateus, Jesus fala o seguinte: é para ir fazer discípulos. Em Marcos, é para ir pregar o evangelho. Fazer, ou melhor, Jesus, ele aponta aqui um lugar para ir. Então, fazer discípulos de todas as nações. E aqui fala também pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Essa é a ordem. Estamos incumbidos de ir. É isso que eu e você, que a igreja precisa fazer, obedecer o ide de Jesus. Irmãos, olha só que interessante, não é nos exigido mais do que isso, de ir. A ordem aqui é para ir. Ao fato de nós irmos para fazer discípulos e para pregar, o resultado disso não cabe a nós. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente acha que o resultado tem que sair do nosso esforço. Claro que vai sair, mas esse resultado não cabe a nós. Quem vai fazer a obra, quem vai convencer o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Então, eu e você, nós obedecemos e nos colocamos à disposição de Deus e numa posição de dependência do Espírito Santo. Interessante observar que o ID não nos traz estresse. Sabe o que é que nos traz estresse? É querer ver o fruto. Sabe o que nos traz estresse? É querer ver os resultados. Sabe por quê, irmãos? Porque numa postura assim, eu e você, nós corremos o risco, nós corremos o perigo de querer ser o Espírito Santo. A obra, o convencimento, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Esse poder cabe a Deus. É Ele que vai convencer o coração dos homens. Diante desses textos, gostaria de, nesta manhã, repartir de maneira bem resumida a história da formação da Igreja Evangélica Holiness do Bosque. Para muitos, vai ser assim, vamos relembrar. Para outros, vai ser assim, vou conhecer sobre a história da Igreja Holiness do Brasil e da Igreja Holiness do Bosque. Então, vamos lá. Eu acho que vai aparecer uma foto aí para os irmãos verem do fundador da nossa Igreja Holiness do Brasil. É a foto do pastor Takeo Monobi e a sua esposa Sayoko. Irmãos, tudo tem um começo, e o começo da Holiness do Brasil e do Bosque começa lá no Japão. 4 de outubro de 1893, portanto, há 128 anos atrás, nasce Takeo Monobi em um templo centenário budista. Seu pai era um sacerdote budista e ele cuidava desse templo. Aos 23 anos de idade, em fevereiro de 1917, Takeo converteu-se a Jesus. Isso deixou o pai dele furioso. Já pensou? Olha só, um monge budista tem um filho que se converteu ao cristianismo. Esse pai ficou uma fera, né? Olha só, numa conversa que o Monobi teve com o pai ele disse assim: você tem que deixar essa religião maligna. Monobi não ficou quieto, não. Ele chegou e se posicionou
E ele pediu para o pai, dizendo o seguinte: pai, não fala que o cristianismo é maligno. Aí o pai ficou mais bravo ainda. E qual era o coração do pai do Monobi? O que é que vão dizer os outros? Que o filho do monge se tornou cristão. É uma vergonha. Aí o pai falou para o filho: se você não quer mudar o coração, então você está convidado a ir embora desta casa. O pai expulsou Takeo da sua casa. Expulso, ele foi estudar, concluiu o curso. Com 19 anos, ele foi trabalhar numa companhia ferroviária estatal. E nesse serviço que ele estava trabalhando, nessa ferrovia, ele perdeu um grande amigo. E isso levou Takeo Monobi a refletir sobre o que é morrer e o que é viver. Então, a grande interrogação no seu coração, o seu grande questionamento era: qual é o motivo de viver? Era isso que estava dentro dele. E olha só, irmãos, à procura dessa resposta, ele encontra numa missão chamada OMS, Sociedade Missionária Oriental, onde ali ele recebeu assistência e ele ali estudou a palavra de Deus. Leu com afinco os evangelhos e esse evangelho entrou na sua vida, no seu coração. E tinha um pastor que acompanhava ele, explicava para ele, versículo por versículo, e começando o Monobi a entender a palavra de Deus, os seus questionamentos e buscas de respostas foi encontrado. Olha só, irmãos, um homem discipulando um jovem. Aí, pastor Takeo Monobi entregou sua vida a Jesus e fez um compromisso com esse Jesus. Ele frequentou assiduamente esse ponto de pregação e ele foi batizado nas águas pelo pastor Juji Nakada. E ele sentiu que tinha um chamado para pregar o evangelho e ele tomou essa decisão: vou pregar o evangelho. Em 1917, ele ingressou no seminário para se preparar melhor. Na história diz que ele foi uma pessoa muito esforçada, estudou bastante, dedicou-se aos estudos, e não só isso, irmãos, ele dedicou a uma vida de oração. Esse homem orava, e orava muito. Bom, casou-se e ele foi nomeado e foi servir uma igreja numa cidade portuária. E nesse lugar ele via constantemente pessoas indo se despedir de entes queridos que estavam imigrando para o Brasil. E ele questionava: quem é que vai cuidar dessas pessoas que estão indo para o Brasil? Quem é que vai evangelizar esses imigrantes? Irmãos, Deus falou ao coração do Takeo: Takeo, vá você. Renuncie a tudo. Tome a sua cruz e eu irei contigo. Foi isso que ele escutou de Deus. Ele orou bastante, conversou com a esposa que o apoiou e saiu do Japão no dia 28 de maio de 1925, viagem que duraria 2 meses. Nesse interim, ele já vinha evangelizando dentro do navio. O navio atracou no dia 15 de julho de 1925, às 6 horas da manhã, no Porto de Santos. Bem resumido, irmãos. Porque olha só, se os irmãos quiserem conhecer bem, está aqui nesse livro, Monobi, da morte para a vida. Está aqui muitos detalhes riquíssimos, que certamente vai edificar a sua vida. Muito bem, irmãos. A fundação
da Igreja Evangélica Holiness do Brasil se deu com a vinda do pastor Takeo Monobi no dia 15 de julho de 1925. Como eu mostrei aqui, também vai aparecer uma foto desse livro, Takeo Monobi, também ali está na capa a figura dele. Takeo Monobi, ele teve um tempo muito curto de ministério pastoral no desafio de evangelizar a colônia japonesa. Pastor Takeo Monobi faleceu no dia 25 de julho de 1930. Nesse mês de junho, voltando de uma de suas viagens, ele chegou em casa quase se arrastando em precário estado de saúde. E ele morava ali na Rua Bonita, a atual Tomás de Lima. No culto de domingo, que era o encerramento do concílio que estava acontecendo, mesmo doente, ele pregou o seu último sermão. Faleceu no dia 25 de julho de 1930. Aí, o Brasil comunica ao Japão sobre o falecimento de Takeo Monobi, e o Japão manda uma resposta com as seguintes palavras: glória de Marte, continue a luta. Alguns relatos interessantes. Acho que isso aqui foi o nosso irmão Tikara Tanami, falecido, que ele escreveu e deixou esses relatos assim interessantes. Monobi veio ao Brasil sozinho, deixou esposa e filhos no Japão. Depois a família veio para o Brasil. Monobi, ele visitou vários lugares: interior de São Paulo, norte do Paraná, Minas Gerais. E lá em Registro, ele pregava e também ele era professor da língua japonesa. E dava aula para as crianças, né, os filhos dos imigrantes. Ele entendia um pouco de marcenaria e também ele cortava cabelo. Então ele também fazia esse tipo de serviço, né? Fazia brinquedo, dava para as crianças, cortava o cabelo da criançada. E com esse trabalho, olha só, cerca de 18 pessoas foram convertidas. Já pensou, irmãos? Ensinando japonês, dando brinquedo, fazendo brinquedo e cortando o cabelo. Em 1931, a primeira, olha, isso aqui é para os jovens, hein? Olha só que coisa. A primeira reunião dos jovens se dá na residência dos Tanaamis. E nasce o grupo de jovens chamado Sociedade de Jovens. 1931. Portanto, 90 anos. Então, a Mocidade Holiness organizada já existe há 90 anos. E sabe, irmãos, que a igreja de São Paulo, que acabou virando igreja do Bosque, tinha um coral, tinha uma mocidade, um grupo formado, e isso inspirou outras igrejas a também a formarem coral e também formarem grupo de jovens. E o primeiro culto da igreja Holiness foi realizado no dia 5 de novembro de 1926, na rua Conde de Sarzedas. Sabe onde que é isso aí? Na Liberdade, lá onde vende um monte de coisas evangélicas. Foi naquele bairro ali, na casa número 7. Irmãos, Takeo Monobi partiu, morreu, mas o trabalho teve continuidade. Eu queria relatar um pouquinho sobre a aquisição de um imóvel próprio. Apesar da situação de instabilidade por causa da guerra, ou seja, pós-guerra, houve irmãos que se preocuparam e começaram a desejar a ter um local próprio, um endereço fixo para a igreja. E então teriam que conseguir um imóvel. No ano de 1949, após ler um anúncio no jornal, pastor Shimekichi Tanami, olha, irmãos,
Esse aqui não é propaganda de livro, mas eu vou aproveitar. Está aqui, ó. Esse livro é Shimekit Tanaami, Para mim o viver é Cristo. Aqui está a biografia deste homem, que substitui Takeo Monobe. Vale a pena ler. É grossinho, mas a gente lê numa tacada só, porque é testemunho atrás de testemunho. Então, adquira, vale a pena. Então, esse Shimekit Tanaami, ele foi procurar um local para ter e construir uma igreja. Eles encontraram 2 lotes. Estava tudo assim, cheio de mato. E, olha, irmãos, que coisa. Era um local mais ou menos alto. E desse local diz que dava para ver o bairro do Ipiranga. Então, daqui, essa igreja, hein, desse local, daqui dava para ver o bairro do Ipiranga. Em 2 de fevereiro de 1949, o imóvel foi adquirido. Então não esqueça, irmãos, dia 2 de fevereiro de 49, o imóvel aqui da Igreja do Bosque foi adquirido. Sabe quanto custou? 100 contos de réis. Mas a gente não sabe o que é isso, né? Não sei, se tem alguém aí que sabe fazer um retrocesso e o que significaria 100 contos de réis nos dias de hoje? Então, e olha só, hein? Incluindo as papeladas, registro e etc, etc, né? E esse novo local seria a rua Guiratinga 980. Irmãos, naquela época, muitos cooperaram para a aquisição do terreno e, posteriormente, já estavam planejando para a construção da igreja. Alguns lembram de que tijolinhos de papel foram impressos e oferecidos àqueles que colaboravam financeiramente para a obra. Olha só, coisa bem simplesinha, né? Mas que tinha um sentido muito legal. Ok, está aparecendo aí a foto, né? Olha só o arco, olha só, eu não lembro, essa foto a gente não sabe mais a data, né? Mas vai aparecer outras fotos. A construção que foi iniciada com o lançamento da pedra fundamental foi feita numa cerimônia realizada num concílio da igreja no dia 9 de janeiro de 1954 e contou com a supervisão técnica do engenheiro Izumi Yuasa, filho do pastor Juro Yuasa. No último dia de julho, 31 de julho de 1955, com muito frio e a obra ainda inacabada, com plásticos que foram colocados nas janelas para vedar a entrada daquele vento gelado, foi realizada a cerimônia de consagração do templo. Nesta ocasião, o nome da igreja foi mudado de Igreja de São Paulo para Igreja do Bosque, fazendo uma referência ao bairro onde ela estava inserida. Muito bem, irmãos, algumas coisas, né, interessantes. Nessa foto que está sendo mostrada, irmãos, percebe, o banco é o mesmo. O Edson que está vendo aqui foi a primeira coisa que ele observou. O banco é o mesmo. Puxa vida, hein? Que coisa interessante. Quem mandou fazer, quem teve a ideia, olha, está durando até hoje. Que coisa. Irmãos, eu queria entrar agora para falar um pouquinho sobre a vocação da igreja. Desde os tempos primórdios, a igreja, considerada sede da denominação, acolhia a realização dos concílios da igreja. Também não foi diferente no novo templo na rua Guiratinga. Por muitos anos, a igreja foi palco da realização de concílios e eventos especiais. Irmãos, a hospedagem e alimentação dos participantes eram realizadas nas dependências da igreja, com
contando com a grande colaboração dos irmãos. Remontando também deste tempo do pastor Monobi, olha só, eu achei interessante essa palavra. A igreja teve uma vocação missionária. Ao dar início e apoio, também colaboração para o início de novos trabalhos de evangelização. Dentre esses, nós podemos citar a Igreja da Liberdade, que nasceu de uma ramificação, a Igreja de Vila Sônia, São Bernardo do Campo, Americanópolis. Os pastores da igreja também, que estava aqui na igreja de São Paulo, agora a igreja do Bosque, também colaboraram com os trabalhos de Interlagos, Santo André, Osasco, Itaquera, Casa Verde e outros. Um outro evento interessante, irmãos, não sei se vocês ouviram falar de José Emerenciano, também um brasileiro, se converteu, foi ao Japão para estudar seminário lá, hein? E ao voltar, nesse período, por iniciativa isolada desse pastor José Emerenciano, mas com o apoio e ajuda dos irmãos da igreja de São Paulo, foi iniciado um trabalho bastante próspero entre os brasileiros não niqueis no bairro da Mooca, entre a década de 30 e 40. A igreja, irmãos, louva a Deus por aquilo que ele realizou em seu meio e continua aberta para aquilo que Deus ainda quer realizar pelos anos futuros. Será que eu posso escutar um amém dos irmãos sobre isso? Amém. Oh, os 5 que estão aqui falou amém. Pela fé, eu estou crendo que você que está aí no YouTube, no Zoom também. Amém. Irmãos, a Igreja Holiness do Bosque foi sede da denominação durante muitos anos. E para o pessoal mais antigo, ainda acha que a Igreja do Bosque é a sede. Mas hoje a denominação tem uma sede própria. 1962, início da Igreja da Liberdade. 1971, início do trabalho em Vila Sônia. Nesse mesmo ano, a doação de um terreno para os trabalhos em Americanópolis. 1978, pastor Inácio visita Caraguatatuba. Irmãos, Caraguatatuba tem um tonzinho do Bosque ali também. 1996, é adquirido um terreno em São Bernardo do Campo, que tinha um trabalho desde 1983 com cultos regulares na residência Utsunomiya. No ano de 2006, a Igreja Holiness do Bosque completou 80 anos. E nesse evento houve o lançamento do livro que está ali, vocês estão vendo. Bosque, 80 anos. Irmãos, isso foi em 2006. No ano de 2016, a Igreja Holiness do Bosque completou 90 anos. E os irmãos sabem que ali bem na frente da igreja tem uma placa comemorativa. Nesse ano de 2021, a Igreja Holiness do Bosque vai completar 95 anos. E no ano de 2026, daqui 5 anos, a Igreja Holiness do Bosque completará 100 anos. Oi, irmãos, a gente fica meio arrepiado, né? Vamos entrar no centenário. A vocação da igreja continua, irmãos. Nesse ano, completando 95 anos, em 2026, quando vamos celebrar o centenário, a vocação dessa igreja é uma vocação belíssima, porque tem uma história. Um missionário está dentro dessa igreja, essa herança. Somos uma igreja missionária. Um homem
veio, dedicou, deu a vida. Irmãos, ele viveu 5 anos aqui, pouquíssimo tempo. Essa belíssima história de homens e mulheres consagrados que deram suas vidas servindo o Evangelho. Deus abençoou de tal maneira que hoje temos o grande privilégio de dar continuidade à vocação que fomos chamados de ir. Irmãos, para a gente encerrar, eu gostaria de compartilhar algo que está acontecendo no nosso meio, algo recente. Quando nós fomos nomeados para a Igreja do Bosque, juntamente com a equipe pastoral, estávamos orando sobre o retorno da vocação da igreja, especialmente dessa igreja. Começamos a orar no início de 2019, para que a Igreja do Bosque abraçasse o desafio de plantar mais uma igreja. Pensamos, conversamos em 3 frentes, ou seja, 3 lugares. Para plantar uma igreja, ficou aí no nosso coração e também na oração a região sul, nordeste e Jundiaí. Esses 3 lugares. Oramos, estávamos orando. Compartilhamos com algumas pessoas sobre esse desafio de plantar igreja. E a grande interrogação, a grande pergunta era: onde? Até eu liguei para o pastor lá de Curitiba: pastor, como é que está o trabalho ali no sul? Como é que vocês estão pensando, tal, né? Nordeste, a única coisa que a gente tinha na mente foi aquele projeto que foi para lá, Porto da Folha, né? E Jundiaí. Jundiaí aqui é o nosso vizinho. Olha só, irmãos. As dificuldades de se plantar uma igreja no Nordeste e no Sul foram muito bem avaliadas, e por uma ação de Deus, portas se abriram para Jundiaí. Não é que Nordeste e Sul estão desconsiderados. Continuamos orando. No final de 2020, nós recebemos um telefonema de uma irmã que foi membro desta igreja, cuidada juntamente com sua família pelo pastor Júnior Assa, que fazia visitas lá em Jundiaí. E nesse telefonema dessa senhora, que foi membro dessa igreja, nos consultou se tínhamos interesse em começar um trabalho em Jundiaí. E juntamente com essa pergunta, ela estava se dispondo a doar um imóvel para começar esse trabalho. Irmãos, ao receber essa resposta, eu quase caí sentado. E eu falei assim: Deus, mas tão rápido assim? Essa irmã deu preferência para a igreja Holiness pela gratidão e confiança que ela tinha na igreja. Em dezembro de 2020, a equipe pastoral foi conhecer a doadora e o local do imóvel. Aí, nessa foto, nós estamos lá na casa do nosso irmão Lucas Utsunomi, a sua esposa, né? Nesse encontro, irmãos, parecia que ela não era uma pessoa desconhecida. Conversamos, oramos com essa senhora Saeko Tominaga. O local ali que vocês estão vendo fica mais ou menos a 5 minutos do centro e pela rodovia Anhanguera de muito fácil acesso. Nós conversamos com o conselho diretivo da Igreja do Bosque, que está apoiando essa iniciativa. E agora estamos marcando para o dia 22 desse mês uma outra visita para os trâmites da doação. Irmãos, e nesse desafio eu quero convidar você.
Nesse desafio, convido cada um de vocês a orar por esse projeto de plantação de uma nova igreja em Jundiaí. Nesse desafio, eu quero convidar você a orar para a direção de Deus, como fazer a questão de envio de um pastor para residir em Jundiaí. Também, nesse desafio, eu quero convidar os profissionais que têm a mobilidade de transferir seu trabalho, mude para Jundiaí para ajudar na plantação da igreja lá. Nesse desafio, eu quero convidar os aposentados ou aqueles que vão se aposentar, que pensam em sair de São Paulo para ir para o interior. Então pensa na cidade de Jundiaí, mude para lá, para ajudar a plantar a igreja em Jundiaí. Nesse desafio, eu quero convidar também os estudantes e os recém-formados. Considere a possibilidade de exercer a sua profissão, estudar em Jundiaí e região. O pastor Shinoba aqui já está nomeando algumas pessoas aqui já. Irmãos, nesse desafio, eu quero convidar você também. Se você tiver parente, familiar, amigos que moram ali em Jundiaí, por favor, nos comunique e passe os contatos. Eu gostaria de concluir e nesse momento a gente orar por essa tarefa inacabada. Essa tarefa de ir e fazer discípulos. Essa tarefa inacabada de ir e pregar o evangelho. E você também, nessa tarefa inacabada, orar pelo projeto de plantação da igreja em Jundiaí. Vamos gastar um pequeno tempo, irmãos. Assim, gostaria que você pudesse agora, você que está no Zoom aí, ore agora. E você que está no YouTube, não sei se agora ou num outro momento, mas reserve um tempinho para a gente orar por essa tarefa inacabada. Ir fazer discípulos, ir pregar o evangelho a toda criatura e orar pelo projeto de plantação de uma igreja holiness lá em Jundiaí. E olha, irmãos, não é só orar agora, mas eu quero colocar para você, coloque isso na sua pauta de oração diária. Amém, irmãos? Mas nós vamos oficialmente agora dar esse pontapé e nós vamos convidar o irmão, curve sua cabeça e você ore. Ore por esse projeto, por essa tarefa inacabada. Ore. Ir e fazer discípulos. Pregar o evangelho a toda criatura. E esse projeto de plantação de igreja em Jundiaí. Vamos ter um tempinho orando. Coloque-se diante do Senhor. Peça a Deus que Ele vá à frente. E logo depois a gente já vai ter a bênção apostólica. Oremos todos juntos. Nosso Deus, tem misericórdia, Pai. Levanta a tua igreja no poder, na unção do Espírito Santo. Oh Deus Todo-Poderoso, levanta a tua igreja nessa visão missionária, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Quero te pedir, como o pastor Monobi colocou com essas palavras, a igreja teve uma vocação missionária. Oh Deus, não deixa isso morrer. Nós queremos, Senhor Jesus, ir e fazer discípulos, ir pregar o evangelho. Nós queremos, Senhor Jesus, debaixo da tua orientação, oh Deus, queremos ver essa igreja plantada ali, em Jundiaí, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, para a honra, para a glória do teu santo e eterno nome. Oh Deus Todo-Poderoso, glorificado seja, exaltado seja.
nosso Deus e nosso Pai, queremos nos colocar nesse momento diante de Ti. Ó Deus, não deixa a gente esquecer ou deixar de lado esta ordem clara que o Senhor nos deixou. Ir e fazer discípulos, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E, ó Deus, nós queremos também colocar diante de Ti esse desafio que estamos entendendo que é da Tua parte para a Igreja do Bosque, esse desafio de plantar esta igreja em Jundiaí. Obrigado às portas que estão abrindo, dá-nos sensibilidade, dá-nos, Senhor Jesus, coragem. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, ó Deus, no teu nome poderoso, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja com cada um de vós, seja com essa igreja missionária, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Deus abençoe e tenha uma boa semana. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal aqui que esteve aqui cuidando, né, para que esse culto pudesse acontecer. Muito obrigado. Deus abençoe, irmãos.